Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela tua santa e poderosa palavra que está sendo e vai ser ministrada nessa noite. Espírito Santo, fala nos nossos corações. Espírito Santo, destaca os nossos ouvidos, destaca os olhos do nosso entendimento e coração. Que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Cristo Jesus. E a Deus toda glória. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E a maioria delas, com exceção de uma, ele tem advertido essas igrejas. E a primeira carta que ele escreve foi para Éfeso, a segunda para Esmirna, a terceira para Pérgamo, a quarta para Tiatira, e a quinta para Sardes, a sexta para Filadélfia e a sétima para Laodiceia. Então o próprio Jesus escreve essas cartas, ou melhor, Jesus revela e João escreve, mas o autor dessas cartas é Cristo, porque foi ele que deu a revelação para João, e João simplesmente escreveu essas cartas. E aqui no versículo 1, eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta e acompanhem comigo, para que por que nós estamos trocando as versões da Bíblia? Para que você possa acompanhar na mesma versão nossa, ACF, Almeida Corrigida Fiel. Talvez você tenha uma atualizada aí, como o irmão Carlos tem uma atualizada, que as palavras diferentes. E às vezes a pessoa fica com dificuldade, né, de acompanhar. Mas para a honra e glória de Jesus, nós vamos trocar todas as versões que não for Almeida Corrigida Fiel ou ARC, Almeida Corrigida Fiel. Amém? Porque tem a ACF e tem RC, Revista e Corrigida, melhor dizendo. Amém? Porque tem alguns aí que é Revista e Corrigida, que é a mesma tradução nossa. Glória a Deus por isso. São traduções mais próximas do original, traduções de textos recebidos, né? Textos receptos. Amém, queridos? Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí você fala: poxa vida, Jesus tem na mão direita dele, na destra, na mão direita, 7 estrelas, né? Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí a gente fica se perguntando, porque às vezes a gente passa: poxa vida, o que quer dizer essas 7 estrelas? O que quer dizer os 7 castiçais de ouro?
A gente sabe o que é o castiçal, né? Castiçal é aquele que a gente vê passando, que tem 7 braços, né? Que ilumina, é os castiçais. Mas o que é o significado dessa revelação, esse mistério do versículo 1? Olha o que diz o capítulo 1, versículo 12, 13, versículo 16 e versículo 20. Esse capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 12. Acompanhe comigo. Você está próximo aí. Só uma parte. Isso. Versículo 12. E verei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Isso João ouviu aquela voz e se virou. Só que quando ele se vira, ele vê 7 castiçais de ouro. Se o João Asa estivesse aqui agora, eu ia pedir para ele colocar a foto dos castiçais aqui, para nós identificar, para você identificar. Aí João se vira e vê essa imagem. E o versículo 13. E no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de couro. O Filho do Homem está representando aqui Cristo. Ao versículo 16. E ele tinha na sua destra, na sua mão, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ao versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quer dizer, as 7 estrelas eram os 7 pastores de cada uma igreja dessas que nós falamos aqui agora. Então, era 7 estrelas, 7 pastores. Aí o versículo continua. E os 7 castiçais vistos são as 7 igrejas. Amém? Então, 7 estrelas, 7 pastores. 7 castiçais, as 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. Então, hoje os pastores é tido como as 7 estrelas, as estrelas do Senhor. E as igrejas é os castiçais. Ao versículo 2 do capítulo 2. Conheça as tuas obras e o teu trabalho. Isso Jesus falando para aquela igreja. Isso Jesus falando, João anotando, Cristo dizendo, João, anota tudo. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Então, Jesus estava dizendo, Éfeso, igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras, sei que vocês trabalham, sei que vocês são esforçados, sei que vocês têm se dedicado, sei que vocês têm se empenhado, sei que vocês têm dado o melhor de vocês, e que não podem sofrer os maus. Isso quer dizer o quê? Vou deixar aqui que está vindo aqui, a fumaça está chegando aqui. Sei que não podem sofrer os maus. Aquelas pessoas maldosas, aquelas pessoas que se infiltravam no meio da igreja, não podiam ser toleradas. Então é isso que Cristo está dizendo, que eles sabiam separar as pessoas maus que entravam, as pessoas de mau coração, aqueles que vinham para semear contendas, fazer divisão. É por isso que ele diz aqui, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. É aquilo que nós temos visto e observado sempre.
Pessoas que se dizem ser apóstolos, mas não são. Tem dado mau exemplo, tem dado mau testemunhos, tem feito coisas que Cristo não se agradava, como nos nossos dias hoje está acontecendo as mesmas coisas. Pessoas se achando que é apóstolo, que é missionário, que é não sei o quê, mas ensinando uma doutrina erroneamente. E esses homens eram colocados à prova e eram reprovados. E o versículo 3 diz, espera aí, só um minuto, para a gente não perder aqui o foco. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus Cristo elogiando essa igreja, irmãos. Jesus Cristo elogiando esses irmãos, que eram os irmãos esforçados. Assim como nós somos esforçados aqui. Os irmãos têm vindo todo domingo de Mojimirim. Os irmãos têm vindo toda semana, quinta, sábado, domingo de Arthur Nogueira. E os irmãos de Cosmópolis, aqueles que estão fervorosos, aqueles que estão avivados, estão sempre aqui, não perdem o culto. É isso que Deus está dizendo aqui no versículo 3. Lê o versículo 3, você quer ler o versículo 3? Pode ler o 3. E sofreste as tuas paciências, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Pronto, amém. Versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Seremos perseguidos, igreja, quando nós nos dedicamos, quando nós fazemos um evangelismo, numa praça, ou nas ruas, ou panfletando, ou fazendo qualquer coisa. Ou quando a gente vai para uma casa de uma pessoa, como nós fomos sexta-feira para a casa da irmã Ivone. Aí tem um vizinho do lado que não gosta dos horrores, que não gosta da palavra, que se incomoda com aquilo que estamos fazendo. É isso que Cristo está dizendo. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Nós não temos que nos cansar, irmãos. O corpo cansa realmente. Eu tenho me cansado, eu tenho falado com os irmãos que eu tenho me cansado. Porque nós estamos fechando quase a semana com trabalhos dentro da igreja e fora da igreja. Então está me sobrando praticamente uma quarta-feira, porque todos os dias eu tenho me dedicado ao Evangelho de Jesus Cristo, fora o meu trabalho secular, que eu todos os dias estou lá, trabalhando, chegando 6h30 em casa, e na segunda-feira temos trabalho da igreja, terça-feira temos trabalho da igreja, quarta-feira estou tranquilo, quinta-feira temos culto, sexta-feira temos esses cultos nas casas, sábado temos oração, domingo estou indo para Campinas de manhã e domingo à noite aqui. Temos nos cansado? Temos, porque o corpo cansa. Mas temos uma certeza de uma coisa: todos que trabalham na obra de Deus, ele tem o seu galardão preparado. Então, se esforcem, irmãos, façam o seu melhor. Hoje em Campinas eu dei um recado para os irmãos. Irmãos, vamos participar das lives. Vamos participar das lives, porque às vezes nós temos um dia só na semana para vir o culto e ficamos fazendo o que durante a semana? Aí durante a semana nós mal pegamos na palavra para ler, mal estudamos a Bíblia, mal lemos a palavra, não temos tempo para a Bíblia porque chegamos cansados, só vamos pegar no domingo à noite para estar aqui. Isso não é suficiente. Nós temos que estudar e ler a palavra todos os dias. Todos os dias. Abra aí Salmos 1. Uma pessoa só. Fala, gente, depois não tem que voltar para o Apocalipse. Quem for mais rápido aí no Salmo 1, leia para mim aí, por favor. Eu vou lá também. Salmo 1. Quem quiser ir, vá, irmãos. Porque depois nós vamos voltar para o Apocalipse. Salmos 1, bem no meio da Bíblia.
Só que nós vamos voltar daqui a pouco. Só para... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E na tua lei medita de dia e de noite. Pronto? Aí. Só o primeiro, né? Isso. Pronto. Cadê aqui? O versículo que diz: e na tua lei medita De dia e de noite. Pronto. Aí. É isso aí. O que é que o salmista está dizendo? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Ele está dizendo, irmãos, medite na palavra, de dia e de noite. Assim como o nosso corpo físico, quando você levanta, o que é que você faz? A primeira coisa, primeiro você vai orar, agradecer a Deus, depois você vai fazer um cafezinho, vai alimentar o corpo. Meio-dia, você volta para alimentar o corpo. À noite, nem todo mundo janta, mas toma um cafezinho, um leitinho, para alimentar o corpo. E por que nós não queremos alimentar nossa alma? Por que nós não queremos meditar de dia e de noite na palavra do Senhor para alimentar a alma, o espírito? Então, irmãos, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Medite de dia e de noite. Então precisamos, irmãos, se dedicar um pouquinho mais na leitura da palavra do Senhor. Precisamos, irmãos, ter o hábito de leitura da palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos voltar para o Apocalipse, que nós vamos já encerrar, tá, queridos? Então o versículo 3 diz: e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Está aqui Jesus dizendo para aquela igreja: João, aquela igreja tem trabalhado. João, aquela igreja tem tido paciência. Aquela igreja tem trabalhado pelo meu nome, tem anunciado o meu nome, tem pregado o Evangelho, não tem passado a mão na cabeça de ninguém. Aquela igreja tem sido uma igreja fiel. Aquela igreja, ela tem pregado, ela tem anunciado. É o nosso caso aqui. Nós temos pregado o Evangelho. Aí, imagina só, a irmã Monira está nos visitando hoje pela primeira vez. Aí o Espírito Santo me deu essa palavra. Aí eu vou falar: poxa vida, eu tenho que mudar a mensagem, que a Monira chegou aí agora. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que mudar essa mensagem. Eu tenho que dar uma mensagem leve, para mim não espantar a Monira, para mim não ofender a Monira. Aí Jesus vai dizer: servo inútil. A mensagem que a Monira queria ouvir, aquela que eu pus no teu coração. E você, para agradar a Monira, você tentou mudar a minha palavra. E a palavra que eu queria falar com Monira era exatamente essa que você não pregou. É o que acontece hoje, irmãos. Por que é que tem igrejas reprovadas, pastores reprovados? Porque tem medo de pregar o Evangelho, tem medo de entregar mensagem, tem medo de falar o que o Espírito Santo está falando. E foi isso que essa igreja, Jesus advertiu. Mas Jesus tem elogiado a igreja de Éfeso. Ao versículo 4 diz, irmãos, olha só: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal que nós vemos aqui agora no versículo 20 do capítulo é o quê? O castiçal é a igreja. E Jesus estava dizendo para João: João, escreve:
Se essa igreja de Éfeso, se ela não se arrepender, se ela não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar essa igreja deste lugar. 4, né? Pulei o 4, né, irmãos? Ô Jesus, vamos para o 4 então. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha aí. Então, irmã Shirley, Jesus está dizendo que aquela igreja, ela deixou o primeiro amor. Aí você fala, o primeiro amor? Foi o meu namorado? Foi aquele rapazinho que eu conheci na adolescência? Foi aquela minha primeira namorada? Não, Jesus não está falando disso. Jesus está falando do primeiro amor quando nós conhecemos Ele, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro perfeitamente. Sempre que eu vejo o neto da irmã Inês com aquela Bíblia assim pequena, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, eu lembro que quando eu me converti, eu andava com aquela Bíblia no bolso, e onde eu chegava eu queria pregar, mesmo sem saber. E eu queria falar para as pessoas. É o primeiro amor, irmãos. Você lembra quando você se converteu, aquela alegria? Você queria estar na igreja. Você queria estar nos cultos. Você queria evangelizar, você queria panfletar, você queria falar de Jesus. E essa igreja fazia tudo isso. Jesus elogia ela. Mas ele diz aqui no versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quantas pessoas, igreja, têm deixado o primeiro amor? Quantas pessoas já não têm mais alegria de estar nos cultos? Quantas pessoas já não têm mais desejo de estar neste lugar para glorificar a Deus? Pessoas inventam de tudo. Tudo. Para não vir, por quê? Deixou o primeiro amor. Você lembra quando você casou com teu marido, com tua esposa? Quando você começou a namorar, só para fazer eu estou conjecturando, só para dar uma ideia, como você era, adolescente, novinha, bonitinha, ele também bonito. Você lembra quando vocês começaram a namorar? Aquela coisa gostosa, aquele fogo, aquela paixão, aquele negócio. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, né? O pai falava, aconselhava, você não estava nem aí. Filho, aquele moço não é para você. Filho, aquela moça não é para você, você está vendo. Não, é aquele amor da minha vida. Eu amo ele, eu amo ela, é aquela coisa toda. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. E aí hoje, eu estou com 32 anos casado. Não mudou muita coisa não, né? Porque o mais alto a gente parece que, quando a gente está longe um pouquinho do outro, parece que a gente é difícil, mas a gente, né? Mas tem casal que já perdeu aquela coisa boa que quando se conheceram. E não pode deixar virar rotina. Não deixa o teu casamento virar rotina. Eu mais alto e esse menino aí, todo dia nós temos um negócio para fazer, né? Ou na cidade ou fora da cidade, né? Nós sempre temos. Ontem nós fomos em Arthur Nogueira, mais o irmão Hélio ali, saímos da oração, fomos lá. Aí eu presenciei uma cena de um casal. Irmão, a mulher só não jogou o camarada para fora do carro pela janela, porque o cara era grande e não passava. Mas a mulher dava tanto grito naquele homem, irmão, xingava tanto que eu estava, depois que nós saímos de lá, irmão, depois, como daquele no carro do irmão Carlos ali, eu estava escutando. Irmãos, era demais. Irmãos, olha, eu não sei como é que é a sua vida dentro da sua casa com o seu marido, mas respeite, ame, procure sair mais vezes. Não precisa você viajar quilômetros dentro da cidade. Vai numa pizzaria, vai num restaurante. Eu, particularmente, quase todos os dias, eu estou mais alta. Nós estamos comendo por aí. Ah, mas vai, irmão. Você está investindo no teu casamento, no teu relacionamento. Faça isso. Hoje nós viemos de Campinas, de frente à matriz aqui em Cosmópolis, abriu um restaurantezinho ali.
bem gostoso, comidinha boa. Fomos lá. Ontem fomos comer um lanche lá com o irmão Lerdo Nogueira, no local lá muito bom. Faça isso, irmão, sai um pouquinho dentro de casa. Você vê, meu menino usa cadeira, a gente vai junto e a gente faz isso. Por quê, irmãos? Nós estamos sempre para a nossa vida não virar uma rotina, porque a nossa vida do dia a dia já é pesada. É ou não é, Moreira? A nossa vida é pesada, irmãos. É trabalho, é tanta coisa. A mulher, principalmente, ainda tem um trabalho de casa, tem filhos para cuidar. Irmãos, mas faça isso. Sai um pouquinho da rotina. Eu acho que nós estamos suportando, irmãos, esse trabalho todo, porque quando nós terminamos o culto aqui, nós vamos passear ainda. Nós vamos sair. E isso é todo dia. Todo dia, já é certo. Todo dia nós temos que dar uma volta por aí. Tomar um sorvete, comer uma pizza, comer um lanche, fazer qualquer coisa. Ir no supermercado. É bom demais, irmãos. Mas eu não tenho dinheiro para gastar, não precisa gastar. Então eu pego o carro, põe a esposa dentro, vai para uma praça conversar, jogar a conversa fora. Né, irmã Thelma? Faça isso, irmãos. Vai lá em Mojimirim, irmão, vamos lá no shopping ali. Eu sei que é cansativo. Eu sei que é cansativo, irmão, porque eu me canso também. Eu me canso também. Mas eu faço isso por ela e por ele. Ele passa o dia dentro de casa na cadeira. Então eu me esforço um pouquinho para a noite dar uma voltinha na cidade. Às vezes eu aqui em Arthur Nogueira, fico dando as voltinhas. Então, irmãos, valorize, para que os nossos casamentos eles se prolonguem, ele fique mais, amém? E o segredo de tudo isso é quando Jesus está no relacionamento, quando Cristo está no casamento, é muito melhor, e a gente sabe que quando um casamento não tem Cristo dentro dele, a gente sabe que é muitas discussões, a gente sabe que é muito altos e baixos, a gente sabe que, eu sei que nós temos irmãos aqui no nosso meio, que o marido não é convertido, que a esposa às vezes não é convertida, e a gente quer fazer algo novo, mas a pessoa, o cônjuge não aceita do outro lado. É por isso que nós temos que orar: Senhor, converte aquele coração, converte aquela vida, para me ser mais feliz ainda. Amém? É por isso que ele diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que tem deixado o teu primeiro amor. Irmãos, se eu não tivesse ainda nesse primeiro amor, que a Bíblia está dizendo que é o primeiro amor a Cristo, ao céu, às coisas de Deus, eu não estaria suportando tudo isso que está acontecendo. Esse empenho que eu tenho na obra do Senhor, esse empenho que eu tenho de trabalhar para Cristo e no meu trabalho secular. Mas o Senhor tem me dado força, o Senhor tem me dado paciência, o Senhor tem me dado alegria na minha alma de eu fazer tudo isso, né? E graças a Deus, irmãos, eu faço com alegria. Aí o versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está dizendo aqui para essa igreja: você tem lembrado de onde você caíste? Você lembra de onde você caíste? Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está dizendo: olha, se tem alguém no nosso meio que tem vacilado, que tem desanimado, que tem feito coisas erradas, lembra de onde tu caíste. Volta a fazer as coisas boas, aquilo que você praticou quando se converteu. Volte ao primeiro amor. Quando não brevemente a ti virei. Ele está dizendo: senão daqui a pouco eu vou voltar. Jesus está dizendo: eu não quero pegar você de surpresa. Eu não quero pegar você com a vida desgovernada, com a vida errada, com a vida totalmente fora da doutrina de Cristo, porque eu estou voltando. E se eu te pegar,
Você, do jeito que você está, infelizmente, você não terá a vida eterna. É isso que Cristo está dizendo para essa igreja. É isso que o Espírito Santo está dizendo nessa noite para os nossos corações. Precisamos colocar a nossa vida em ordem. O que é que está nos impedindo de nos aproximarmos e voltarmos para Cristo? O que é que está nos impedindo, irmãos, de voltar a esse primeiro amor? De voltar às primeiras obras que fazíamos? O que é que está impedindo, irmão, de você bater continência para Cristo e dizer: eu estou aqui, meu comandante, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para ser bênção, para ser servo? É isso que nós temos que fazer, igreja. Aí ele diz aqui ainda mais: e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus estava dizendo para aquela igreja lá em Éfeso: olha, se você não se arrepender, eu vou tirar essa igreja daqui. Se vocês não se arrepender, eu vou exterminar essa igreja. O castiçal não quer dizer igreja. Ele está falando: se você não se arrepender, eu tirarei o teu castiçal. Em outras palavras, se nós, irmãos, não voltar ao nosso primeiro amor, não se tomar uma posição diante de Cristo, Ele vai tirar essa luz que é o castiçal. Ele vai tirar essa luz que está em nós, que é o Espírito Santo. Ele vai tirar esse brilho, essa luz que está em nós. Ele está dizendo: olha, eu não posso deixar o meu Espírito em você se você não está andando segundo a doutrina bíblica, a vontade que eu tenho para a tua vida. O Espírito Santo não vai habitar no corpo, numa vida que só pensa maldade, que só pratica maldade, que só vive maldade, que só faz maldade. O meu Espírito Santo não pode habitar dentro de um corpo mau. Se você não voltar à prática do primeiro amor, se você não se arrepender dos teus pecados, eu tirarei o castiçal. Eu tirarei a igreja. Eu tirarei o Espírito Santo. Eu tirarei de você essa luz que está em você. E quantas pessoas, irmãos, têm perdido essa luz que é o Espírito Santo? Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus e voltou para a prática do pecado, voltou para a prática da imundícia, voltou para a prática da lama lá fora? Porque o Senhor tem nos tirado de um lamaçal de lama. O Senhor tem tido misericórdia de nós, irmãos. E hoje nós precisamos, com todas as nossas forças e entendimento, não deixar essa lâmpada apagar. Não deixar esse candeeiro, esse castiçal apagar em nossas vidas. Precisamos continuar sendo luz, precisamos continuar sendo bênção na vida das pessoas. Então, irmãos, continue brilhando, porque as pessoas lá de fora vão ver o brilho do Evangelho de Cristo em tua vida, o brilho do Evangelho de Jesus Cristo em você. E como é que nós refletimos essa luz? Na obediência à palavra de Deus, sendo santos, tendo uma vida santificada, regenerada, transformada, mudada. É isso que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Versículo 6: tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Cristo aqui ele está dizendo: olha, nós temos algo em comum. Vocês também odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio. E o que é as obras dos nicolaítas, irmãos? Os nicolaítas, eles pregavam contra a doutrina de Cristo, contra a doutrina do Evangelho. O objetivo deles era corromper a doutrina da igreja. O objetivo dos nicolaítas era inserir um evangelho falso, uma palavra falsa, e eles não aceitavam esse tipo de comportamento. E é isso que nós temos que fazer. É por isso que a nossa igreja
o nome dela é Igreja Bíblica Cristã. Nós temos que ser bíblicos. Nós temos que pregar esse Evangelho. Nós temos que ensinar a palavra. Nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E quando se infiltrar nicolaítas e Balaão dentro da igreja, nós temos, irmãos, que em nome de Jesus Cristo, não aceitar essas doutrinas. Nem dos nicolaítas, nem doutrina de Balaão. Precisamos ser uma igreja sadia, saudável. Precisamos continuar sendo saudável. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos tido esse princípio dentro da palavra de Deus. O Senhor tem nos orientado. O Senhor tem nos dado uma direção. O Senhor tem colocado em nosso coração o propósito e o objetivo da doutrina dos apóstolos e de Cristo. E nós precisamos seguir essa doutrina. Ao versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, depois que Jesus advertiu essa igreja de Éfeso, ele elogiou essa igreja. Ele viu que essa igreja era uma igreja que trabalhava, que tinha paciência, que não tinha preguiça. Mas ele pegou alguns pontos, porque eles não estavam mais com aquele avivamento. Estava deixando o primeiro amor, estava deixando as boas obras, estavam se corrompendo. É por isso, igreja, não deixe o teu primeiro amor, não deixe de meditar na palavra, não deixe de ler a Bíblia. Tire momentos durante o dia para você estudar um pouquinho. Mas eu leio e não entendo. Antes de orar, de ler, ore e peça a direção do Espírito Santo. E eu aconselho vocês, comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Comece pelos Evangelhos. Comece pelas cartas de Paulo. Comece, irmãos, lendo um pouquinho de cada vez, para você pegar gosto. É como você vai para uma academia. Quando você vai para uma academia, as primeiras semanas você quer desistir. Mas logo você pega gosto, você todo dia quer estar ali, exercitando o teu corpo, correndo, fazendo qualquer coisa ali na academia. Você pega gosto, você quer ir todos os dias. Então, assim é a palavra de Deus. Tire momentos. É de manhã, é à tarde, é antes do almoço, é depois do almoço, é antes de você deitar. Separe um pouquinho. Pegue isso, tá bom? Eu não sei quantos de vocês têm isso aqui, irmãos. Eu não paro, eu não me canso de insistir. Isso aqui é a melhor maneira de você ler a palavra. Tá? Porque aqui tem de janeiro a dezembro. Você segue lendo a palavra. Irmãos, olha, eu já li o Novo Testamento umas 5 vezes. Depois que umas 5 vezes. O Novo Testamento. Por quê? Porque você vai lendo. Só para você entender, nós estamos em julho. Hoje é quando? 7? 7. Se você quiser ler só o Novo Testamento, você vai ler aqui, Mateus capítulo 9. Mas se você quer ler o Novo e o Velho junto, você vai ler hoje Mateus capítulo 9, 2 Reis, capítulo 24 e o capítulo 25. Durante um ano você vai ler o Novo Testamento 2 vezes e o Antigo Testamento 1 vez. Então, eu sempre vou por aqui, porque aqui eu leio a palavra. Eu não fico, vou ler aqui Apocalipse, vou lá para Reis, vou ler Salmos, vou ler João, vou ler Tiago. Não, você pega uma sequência. E você vai. É igual às terças-feiras nossas, os nossos devocional. Nós estamos lendo, estudando Romanos. Terça-feira que vem, capítulo 14. Quando terminar Romanos, nós vamos entrar 1 Coríntios.
Vamos até o final de 1 Coríntios, depois nós entramos em 2 Coríntios e vamos estudar, vamos aprender. Amém? Para encerrar, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus estava dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, qual Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo está dizendo às igrejas, corrigindo as igrejas, orientando as igrejas, falando com a igreja. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida. Irmãos, Jesus está dizendo, olha, se nós vencermos, se nós não desistirmos, se nós não pararmos, se nós não retrocedermos, se nós continuarmos fiéis à santa e poderosa palavra de Deus, nós vamos comer da árvore da vida. Nós vamos estar com Cristo por toda a eternidade. Se nós não desistirmos, irmãos, se nós não pararmos, nós vamos provar, nós vamos comer, nós vamos viver no paraíso de Deus por toda a eternidade. Que esta árvore está no meio do jardim do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Reflita nessa mensagem, irmãos. Reflita nessa palavra. O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem tirado a tua paz, irmãos? O que é que tem tirado? O que é que tem te incomodado? O que é que tem te preocupado? O que é que tem? Por que é que você tem deixado o teu primeiro amor, as tuas primeiras obras? Pense nisso, igreja. Pense nisso. Aleluia, Jesus. Pense nisso. O pastor acho que está feio, não está? Eu acho que é irmã Ivone aí, acho que. Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Em nome de Jesus, e a Deus toda a glória.